Neste vídeo, eu vou resolver mais um exercício de tensão associado à força cortante. Porém, o objetivo principal será encontrar o centro de cisalhamento em seções abertas de paredes finas. Para começar, eu vou explicar sobre isso antes de ir para o exercício para ficar melhor entendido o que nós vamos fazer. Então, nós temos aqui essas três vigas, sendo que a seção transversal delas são exatamente iguais. Nessa primeira viga, que está submetido a essa força P, nós podemos observar que essa força ela está sendo aplicada no mesmo rumo do centro geométrico da figura, ou podemos imaginar aqui também em cima do eixo Y. E nesse caso, a viga ela vai estar submetida apenas à flexão e ao cisalhamento. Porém, se a gente pegar essa mesma viga e girar ela, como nessa segunda figura, e aplicar essa força P passando pelo centro geométrico ou pelo eixo Y, além da flexão e do cisalhamento, vai ocorrer também uma torção. Talvez o desenho aqui não tenha ficado muito legal para mostrar isso, mas é essa torção que eu tentei desenhar aqui. E então, para que isso não ocorra, né, essa torção, nós temos que encontrar o centro de torção ou centro de cisalhamento, para que essa viga ela fique submetida apenas, aliás, quando ela estiver com a seção dessa maneira, ela vai ficar submetida apenas à flexão e ao cisalhamento, como é o caso dessa terceira figura. E esse centro de torção, ele pode ocorrer realmente de ficar fora da seção da viga. E nesse caso, o que nós vamos fazer é encontrar essa distância E para definir o centro de torção. Eu vou resolver essa questão Q1, porém essa questão eu não vou resolver ela completo. Algumas coisas ali de início eu vou deixar apenas a resposta, porque a maneira de como chegar nessas respostas é exatamente igual eu fiz no vídeo anterior. Então eu vou deixar o link deste vídeo aqui na descrição, caso vocês queiram conferir como eu cheguei naqueles resultados. Alguma dúvida também vocês deixam aí nos comentários que eu tento responder. Aqui estão as dimensões do desenho. E antes de começar a resolver, eu vou explicar alguns detalhes referente a como é encontrado esse centro de torção. Esses valores aqui de F1, F2 e F3, vamos precisar resolver a questão para encontrá-los. Porém, como eu já disse, no vídeo anterior eu mostrei como é resolvida essa parte. É só seguir os mesmos passos que conseguimos chegar a esses valores de F1, F2 e F3. Então, vou colocar apenas a resposta na hora da resolução. Então, referente a essa distância E, ela é encontrada da seguinte maneira. Primeiro é preciso definir um ponto qualquer aqui na figura. Nesse caso, eu defini que o ponto seria essa marcação aqui. E então nós vamos resolver essa igualdade. Vou explicar ela daqui a pouco. Observando, quando a gente for fazer isso, qual o sentido da torção que essas forças estão causando. Se caso o sentido for horário, a gente considera negativo, e se caso o sentido for anti-horário, positivo. Nessa questão, ocorreu de estar todos os sentidos horários em relação ao eixo. Então, por isso, todos vão ficar negativos, mas pode acontecer, dependendo da seção, de ter ambos os sentidos, tanto o sentido horário quanto o sentido anti-horário. Então, vai ficar o seguinte: esse menos P, por causa
aqui do sentido, vezes a distância E, que vai ser igual à somatória das forças considerando a distância dessas forças até o ponto escolhido, ficando menos F2 vezes H, que no caso o F2 que nós estamos considerando é esse F2 superior, e a distância seria a distância H, que é a distância total, menos 2 vezes F1 vezes B. O F1 aqui, por causa dessa divisa que tem aqui no perfil, então vai ser 2 vezes o F1. Nós temos que considerar todas as forças da seção. Lembrando que qualquer força que passa pelo ponto escolhido, ela não é considerada na questão, como seria o caso do F3, que passa pelo ponto, e desse F2, que está aqui na parte inferior da questão. Vamos isolar esse E aqui. Já que temos todos os outros valores definidos, nós conseguimos encontrar essa distância substituindo os valores na fórmula. Eu vou mostrar aqui que pode definir outros pontos, porém, dependendo do ponto escolhido, pode facilitar ou te dar mais trabalho para a resolução. Se, por exemplo, eu escolher o ponto aqui para estar encontrando essa distância E, a fórmula agora ela ficaria assim, que seria F2 vezes H, também estamos considerando esse F2 superior até aqui, mais F3, já que o F1 agora que passa pelo ponto e não mais o F3, então esse F3 vezes B, aqui já no caso eu já transportei o P para cá, então por isso que eu já coloquei aqui direto. E a gente tem que considerar que a resolução dessa parte seria o valor daqui até esse ponto aqui. Então, o E, como nós consideramos o E sendo apenas a distância dessa parte da seção até aqui, então nós temos que subtrair o B para poder estar encontrando apenas o E corretamente. Escolhendo outro ponto, supondo que agora seria no centro geométrico da figura, olha como nesse caso vai dar muito mais trabalho para fazer. E vai ser o seguinte, vai ser 2 vezes F1 vezes a metade de B, já que está bem na metade aqui do B, o centro geométrico, mais 2 vezes F2, agora nós temos que considerar tanto o superior quanto esse F2 inferior, vezes a metade aqui da distância H, já daqui até aqui metade, e daqui até aqui mais a metade, mais o F3 vezes a metade de B. Tudo isso dividido pela força P, e depois no final de tudo nós temos que subtrair pela metade de B para encontrar apenas o E. Então, eu só quis mostrar aqui que às vezes vem alguma dúvida de onde a gente pode escolher o ponto, definir esse ponto, mas qualquer lugar é possível estar encontrando esse E. Claro que algumas maneiras vão ser mais fáceis e outras mais trabalhosas. Como eu falei antes, eu não vou encontrar os valores de F1, F2, F3, eu vou colocar apenas as respostas, até para não prolongar muito esse vídeo, e eu já mostrei como é feito no vídeo anterior, que o link está na descrição do vídeo. Agora é muito simples, depois que a gente define o ponto, você faz aquilo que eu mostrei anteriormente.
No caso, eu tinha definido esse ponto e pegando os valores encontrados, que são esses valores aqui. Nesse caso, eu já coloquei ele positivo por causa desse negativo inicial, quando eu passei a força para cá, então já aqui ficou totalmente positivo. Então a fórmula vai ficar assim, que seria 2 vezes 3, que é o F1, vezes B, que é essa distância aqui de 100, mais 28, que seria o F2 aqui, superior, vezes 150, que seria essa distância, dividido por 72, que é essa força que foi dado inicialmente. E nós chegamos a esse resultado aqui de 66,67 milímetros, que seria o E. Por didática, eu vou colocar os outros pontos substituindo os valores para vocês verem como ficaria. Eu não vou explicar aqui, mas eu acho que já aqui facilita para vocês verem como qualquer ponto tem que dar o mesmo resultado. É claro que esse exercício seria bem mais extenso se eu fosse resolver tudo, mas o foco principal era apenas mostrar como encontrar essa distância E e definir onde fica o centro de torção ou centro de cisalhamento. Então o vídeo ele termina aqui e até a próxima.